Este trabalho foi realizado para a disciplina de Política Comercial Externa do curso de Comércio Exterior da Faculdade de Tecnologia de Barueri e sob a orientação do professor e mestre Givan Fortuoto da Silva. As componentes do grupo são Kátia Mendes, Fernanda Vlasov, Juliana Oliveira e Soraya Oliveira. Bom dia a todos! Neste vídeo, daremos uma breve aula sobre a Comunidade Andina de Nações, conhecida pela sigla CAN. A Comunidade Andina de Nações consiste em um bloco econômico sul-americano, composto atualmente por 4 países: a Bolívia, a Colômbia, o Equador e o Peru. O Chile, a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai têm o Estatuto de Países Associados da Comunidade Andina. Como membros associados, podem ser convidados a participar de reuniões dos órgãos e instituições do Sistema Andino de Integração, desde que todos os países membros estejam de acordo. Esta é a bandeira que representa a Comunidade Andina. Com fundo branco e logotipo dourado, caracteriza um padrão decorativo comum de tecidos indígenas dos Andes. Algumas informações básicas registradas em 2008, disponíveis no site oficial da CAN. A comunidade andina, situada neste território, destacado em verde no mapa, possui 96,9 milhões de habitantes em uma área de 3.798.000 km² e com um produto interno bruto nominal de 407,9 milhões de dólares. As moedas utilizadas pelo bloco são o boliviano, o peso colombiano, o Nuevo Sol do Peru e o dólar americano do Equador. O site oficial da CAN é o www.comunidadeandina.org e está disponível nas versões em inglês, como estamos vendo, ou em espanhol. Para entendermos um pouco melhor sobre este bloco econômico, vamos apresentar seu processo histórico e cronologia. O bloco foi estabelecido em 1969, durante o Acordo de Cartagena. Em 1973, a Venezuela se vincula ao Pacto Andino. Em 1991, os presidentes aprovam as políticas de céus abertos e intensificam a integração. Em 1993, a Zona de Livre Comércio entre Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela entra em funcionamento. Já em 1994, é aprovada a Tarifa Externa Comum. É assinado em Buenos Aires o acordo para a criação de área de livre comércio entre a Comunidade Andina e o Mercosul em 1998. Foi realizada em 2000 reunião entre os chefes de Estado dos países sul-americanos, no qual se comprometem a implementar a área de comércio livre entre a Comunidade Andina e o Mercosul. Em agosto de 2003, em reunião dos ministros de Relações Exteriores da Comunidade Andina e do Mercosul, a CAN apresenta plano para negociações entre os dois blocos regionais. Em 19 de abril de 2006, o presidente Hugo Chávez anuncia a saída da Venezuela da Comunidade Andina, argumentando que os tratados de livre comércio entre Colômbia e Peru com os Estados Unidos causaram danos irreparáveis às instituições andinas. Em 20 de setembro de 2006, o Conselho Andino de Chanceleres, reunido em Nova York, aprova a reincorporação do Chile à CAN como membro associado. Os objetivos da Comunidade Andina das Nações permanecem em pleno vigor há mais de 40 anos após sua assinatura. Este acordo visa promover o desenvolvimento equilibrado e harmônico dos países membros em condições equitativas por integração e cooperação econômica e social, acelerando o crescimento e a criação de empregos. Busca facilitar a sua participação no processo de integração regional, com vista à formação gradual de um mercado comum latino-americano.
Também são objetivos da CAN diminuir a vulnerabilidade externa dos países membros, melhorando sua situação no ambiente econômico internacional, reforçando a solidariedade subregional e reduzindo o distanciamento entre os países membros. Estes objetivos são destinados a assegurar uma melhoria constante no nível de vida das pessoas daquela região. Na busca do progresso em relação aos seus objetivos, em um mercado em constantes e profundas mudanças, os programas da CAN procuram destacar a preocupação constante com o cidadão, desde a relação entre a integração com a vida cotidiana, como sua mobilidade e suas atividades produtivas, até suas relações com o ambiente. Além dos esforços de integração dos países membros, órgãos e instituições do sistema andino buscam na integração uma ferramenta de governança e desenvolvimento sustentável à disposição dos Estados participantes da CAN, nos campos político, social, cultural, ambiental, econômico e externo, em um contexto internacional de desafios globais como as crises financeiras internacionais e as mudanças climáticas. Para essa finalidade, foi desenvolvido o diálogo com a sociedade, contando com a participação de elementos civis e todas as áreas de ação de integração para que seja promovida uma identidade andina baseada na diversidade cultural e num crescente sentimento de nacionalismo de uma comunidade com valores e interesses comuns. Para a conquista de tais objetivos, a CAN possui um programa de trabalho para a gestão e cooperação internacionais que envolvem a área social, de meio ambiente, política e relações externas, econômica e gestão institucional. Os organismos que compõem a Comunidade Andina das Nações são: Conselho Presidencial Andino, órgão máximo pela reunião dos chefes de Estado; Conselho Andino de Ministros das Relações Exteriores; Comissão da Comunidade Andina, órgão normativo; Secretaria-Geral da Comunidade Andina, sediada em Lima, Peru, criada em 1997 como organismo executivo e técnico; Tribunal de Justiça Andino, órgão jurisdicional, criado em 1996 e reformado em 2001; Parlamento Andino, poder legislativo, é o principal organismo da comunidade. No site oficial da Comunidade Andina de Nações, encontra-se tabelas relativas aos anos de 2004 a 2008, com os dados econômicos dos países integrantes do bloco. Sobre a Bolívia, vemos que a quantidade de exportações e importações para o mundo todo cresceu, assim como o volume de exportações dentro da Comunidade Andina. Nota-se também que a inflação no período quase triplicou em 4 anos, saltando de 4,6% para 11,9%. Na Colômbia, o volume de importações e exportações mais que dobrou no período, porém a quantidade de exportações foi maior. O volume de exportações para o resto do mundo diminuiu, enquanto que as exportações dentro da comunidade andina aumentaram. No Equador, um dado de destaque é a população. Pode-se dizer que praticamente não houve aumento populacional no período, o que implica em reduzido mercado consumidor interno. O volume de exportações dentro da CAN triplicou em 4 anos, assim como houve um aumento considerável nas exportações e importações para o resto do mundo. Destaca-se também o aumento da inflação de 1,9% em 2004 para 8,8% em 2008. No Peru, as exportações e importações mundiais praticamente dobraram em 4 anos. Ainda assim, este aumento não foi relevante na parcela de participação mundial das exportações, sendo que o índice se manteve em 5%. As exportações na comunidade andina dobraram. A próxima tabela mostra a evolução das exportações dentro do bloco econômico. Vê-se que houve um constante aumento nas exportações entre os países andinos, atingindo o ponto máximo em março de 2011, com cerca de 900 milhões de dólares em exportações. O dado mais recente mostra que os valores diminuíram para 760 milhões de dólares no mês de julho de 2011. Considerando as importações para o resto do mundo, a maior parte dos produtos da comunidade andina vão para os Estados Unidos, como se vê no gráfico. Em segundo lugar está a União Europeia, com 14% de participação, e em terceiro a China, com 8%. As importações aparecem com um padrão parecido. O maior fornecedor para a comunidade andina são os Estados Unidos, com 22%, a União Europeia com 12% e a China com 9%. Neste caso, excluiu-se as importações entre os países do bloco. Nessa ilustração, vemos os mesmos dados acima,
espalhados no mapa mundial. Nota-se que, apesar da proximidade geográfica com a América do Sul, os países que mais realizam comércio exterior com a comunidade andina estão nos outros continentes. Já no gráfico sobre a evolução do PIB da comunidade andina, nota-se que a taxa de variação do PIB manteve-se praticamente estável de 2005 a 2008. Em 2009, devido à crise mundial, houve uma queda brusca de 5,9% em 2008 para 1,5% em 2009. O bloco conseguiu se recuperar em 2010, quando o PIB fechou em 5,5%. Apesar de ser um bloco relativamente pequeno, a comunidade andina desperta o interesse de outros países. Em 18 de outubro de 2011, os países do Mercosul assinaram um acordo para a criação de uma área de livre comércio com a comunidade andina. O acordo previu a gradual redução de tarifas alfandegárias entre os países participantes dos dois blocos. O acordo foi assinado na 13ª reunião do Conselho de Ministros da Associação Latino-Americana de Integração, ALAD, em Montevidéu, no Uruguai. Na cerimônia de assinatura, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, destacou o impacto do acordo para a região. Estamos dando um passo da maior importância para fazer da América do Sul uma área de livre comércio. Isto será a base para a constituição de uma comunidade sul-americana de nações. Outra notícia de destaque foi a assinatura de um acordo comercial entre a Venezuela e a Colômbia, firmada na segunda-feira, dia 29 de novembro. O encontro entre os presidentes Hugo Chávez, da Venezuela, e Juan Manuel Santos, da Colômbia, firmou um acordo de preferências tarifárias para a cooperação bilateral entre os países. A assinatura desse acordo simbolizou também o fim de uma crise entre a Venezuela e os países da comunidade andina. Isto porque a Venezuela rompeu oficialmente com o bloco no dia 22 de abril de 2011, cumprindo o aviso prévio que havia feito em 2006. A saída ocorreu pois a Colômbia e o Peru aprovaram acordos de livre comércio com os Estados Unidos, o que irritou o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Alguns especialistas consideraram a saída da Venezuela da CAN como um golpe mortal, já que Colômbia e Venezuela eram responsáveis por 50% das transações comerciais. No entanto, o bloco ainda sobrevive e demonstra sua importância com os acordos firmados recentemente. Esta foi a nossa apresentação sobre a Comunidade Andina das Nações. Seguem as referências bibliográficas utilizadas. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigada a todos.